Boa noite, queridos. Hoje é sábado, né, dia 6 de junho, né? Estamos aí quase chegando no final da quarentena, né? E estamos aí nos alimentando da palavra. Hoje, mais uma vez, queremos aí com vocês, né, estar comendo um pouquinho aí da palavra. E você que está aí acostumado aí com as palavras que temos passado aí para vocês e gosta de anotar o títulozinho, pode colocar aí a guerra contra os santos. É uma palavra bem atual para o dia de hoje. Né? É um alerta para os irmãos do que a palavra de Deus nos diz. Né? Guerra contra os santos. Guerra contra você. Você está preparado? Você vai saber lutar? Você vai saber vencer? Você vai saber permanecer em vitória, perseverar até o fim? É isso que eu quero, né, mostrar hoje na palavra. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é sobre essa questão atual aí que a gente está vendo, né, das fake news, da mídia corrompida, né, que fica trazendo para você, notícias, fatos, né, aparentemente falsos, né, sobre diversas situações, né, e te confundindo. Tá? E eu quero ler para vocês hoje um versículo que eu postei aí nas redes sociais, que é um versículo assim muito especial para mim, porque está muito atual, né? Foi uma pérola, né, para mim, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. A Bíblia fala assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É atual ou não? Hein? Vamos ler de novo? Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Está dizendo tudo que a gente vê hoje nessa guerra contra os santos. Né? É a opressão, né, te fazendo endoidecer. Você não sabe em quem acreditar. Você não sabe de uma pessoa. Né? Uma parte da mídia fala uma coisa, a outra parte fala outra coisa. Um remédio para ser usado, uma parte da mídia fala uma coisa, uma parte da mídia fala outra coisa. Uma parte da ciência fala uma coisa, outra parte da ciência fala outra coisa. Uma parte do governo fala uma coisa, outra parte do governo fala outra coisa. Em que é que você vai acreditar? Que voz é que você vai chegar e você vai ter paz em ouvir? E endoidece qualquer um mesmo. Qualquer sábio. Né? Com essa opressão em cima de você, nesse jogo dessa guerra de informação, dessa guerra onde te roubam, né, os teus dados no computador, no teu celular. Né? Você comenta alguma coisa, daqui a pouco tem propaganda para você poder chegar e comprar, porque as pessoas estão ouvindo você, as pessoas estão te vendo. As pessoas estão penetrando na tua intimidade, na tua casa, na tua privacidade, e estão conhecendo o teu estilo de vida. Ela já tem já todo o teu exame facial, as tuas digitais. Tá? Você está sendo observado e nós estamos em guerra. E, querido, esse tempo agora de quarentena é uma preparação para nós, discípulos de Jesus, podermos realmente saber o que vem por aí e como enfrentar todo, toda essa guerra que vem pela frente de nós. Amém, queridos? 2 Coríntios 10, versículo 4, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tá? Isso que a palavra nos fala, tá? Nesse momento já de uma guerra psicológica, uma guerra na mente, dardos inflamados do inimigo vindo sobre você, né? Tuas opiniões, tuas convicções, né? Como é que você vai manter isso dentro da palavra de Deus, sabendo que o que você expressa, o que você crê, do que você opina, tá? Está de acordo com a palavra de Deus e não apenas com coisas que foram trazidas para você, né? De vozes, tá? Que não são as vozes do Senhor. Não é Jesus falando, não é o bom pastor falando. Lá em 2 Coríntios também 11, versículo 3, é um versículo que a gente fala tanto, né, sobre a questão da simplicidade, da pureza em Cristo.
né? Mas ele fala assim, eu quero destacar alguma coisa para vocês hoje aqui também. Ele fala, mas receio o quê? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Então, o que vai causar para você, para a igreja, né, um desvio, tá? Um se apartar da simplicidade e pureza devida a Cristo? Tá? O que vem primeiro? Tá? É uma corrupção na tua mente. E essa guerra já começou. Nós estamos agora no meio dessa guerra, travando contra um inimigo feroz, muitas vezes invisível. Tá? Que é o quê? Através de dados inflamados, através de sofismas, através de pensamentos aparentemente lógicos, mas que são contrários à palavra de Deus, que vai minando, tá? E vai formando em você, tá? Algo que não tem nada a ver com Cristo. E como é que a gente tem que fazer, meus amados? Nós temos, amados, que ouvir somente a Jesus. João 10, versículo 27, a palavra de Deus fala o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falando. Eu as conheço e elas me seguem. Amém, amados? Então precisamos entender que nesse momento, tá, que é um estágio, uma preparação para dias que virão aí terríveis de perseguição contra a igreja, de tribulação, tudo que sabemos que já está profetizado. Como é que nós vamos nos preparar? O momento de treinar é agora. Então, esse primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre essa guerra, essa guerra dessa mídia corrompida, desse fake news. E em segundo lugar, meus amados, eu queria falar com os amados sobre essa armadura de Deus, né? E vamos ao texto famoso que todos conhecemos, Efésios 10, Efésios 6, desculpa, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, fala assim, vamos ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, né? Paulo falando, né? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus, que alerta, né? Conhecemos bem o texto, né? Espiritualmente falando, né? A gente sabe que a armadura de Deus, tá? O que ela representa para nós discípulos, né? Para todos nós, né? Então, o Senhor já nos revelou, né? Através do que nós lemos agora, tá? O que essa armadura de Deus ela é para nós, né? Um fator assim importantíssimo, né? Para que nós possamos entender, né? A armadura de Deus é entender que ela não é uma coisa humana. Ela deve ser vestida em conjunto, tá? Todo esse aparato tem que estar funcionando bem. A gente vai ver agora, tá? A função de cada um. Vamos procurar entender isso melhor. Não podemos deixar nenhuma parte de fora. É isso que lá que fala no versículo 11 que nós lemos. Revestivo de toda a armadura de Deus. Não pode ser em partes, amém, queridos? Outra coisa que a gente precisa entender,
tá? Que o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos obedecendo ao Senhor nisso tudo, né? Vestindo-nos e revestindo-nos, né, de sua armadura, né? Precisamos da cobertura, né, de toda a armadura de Deus. Assim como um soldado lá, né, romano, da época de Paulo lá, precisava armar-se para a batalha. Ou seja, nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura é um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. A gente precisa ver hoje, nos dias de hoje, como é que nós vamos aplicar esse negócio. Então ele fala lá de alguns itens importantes, né? O primeiro lá que ele fala do tal do cinturão da verdade, né? Que nós temos que estar cingidos do cinturão da verdade, né? O que é essa cinta larga, né? Geralmente de couro, né? Que o pessoal usava para pendurar as armas, né? Que hoje os dia usa para pendurar ferramenta. Então, quer dizer, o cinto também é um símbolo de proteção, principalmente aqui nas áreas, né, geradoras de vida nossa, né? Então, na luta contra as trevas, se nós não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, tá? Ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Amém? Então nós temos que conhecer muito bem essa questão da verdade, estar cingido sempre com a verdade, né? E o famoso texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos aí procurando, com uma série de vídeos, estar animando os irmãos a conhecer essa verdade cada vez mais. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode nos trazer essa verdade que precisamos para estar vestidos com essa armadura de Deus. O primeiro item que está falando aqui, tá? É esse cinturão da verdade. Queridos, nós precisamos, tá, estar cobertos. Tá? Se queremos frutificar, se queremos uma vida santa, tá, nós temos que estar cobertos da verdade. E para isso temos que ouvir a voz de Jesus e não a voz do mundo nessa guerra contra a nossa mente. O segundo que fala lá, o itemzinho, fala da couraça da justiça, né? Que é uma armadura defensiva que cobre o quê? Cobre o peito, cobre as costas, né? Onde é que fica o quê? Os órgãos vitais. Tá? Aquele famoso colete, né? Hoje em dia, colete à prova de bala, né? Que o homem tem, exatamente proteger os lados vitais. Né? Então, os homens cujas práticas são pautadas na justiça, né? É uma pessoa íntegra em sua conduta. Né? Então, quando a palavra de Deus ensina a gente sobre justiça, ela fala de quê? A justiça de Deus. Né? Porque a justiça humana não passa de um trapo de imundícia. Então, a couraça da justiça, tá? É o que? É nos proteger, os nossos órgãos vitais, tá? Com a justiça de Deus. É conhecer qual é a justiça de Deus, não a justiça do homem. Trapo de imundícia. Às vezes você fica pensando e você fica, mas espera aí, mas essa situação aqui, né, do homossexualismo, essa situação aqui do aborto, e você começa a ouvir essas pessoas e você começa a olhar e falar assim, poxa, mas vem cá, até que tem um sentido isso que ele está falando, até que tem um sentido feminismo, até que tem um sentido aqui que estão falando aqui. Gente, trapo de imundícia, Isaías 64, versículo 6. A justiça humana não passa de um trapo de imundícia. Nós precisamos entender e compreender e ouvir a voz de Deus e basear toda a nossa vida, nossas convicções, nossas opiniões em quê? Na palavra de Deus, na verdade e na justiça de Deus. Amém? E isso só vem, queridos, nós vamos ver daqui a pouco, com muita oração e com muita palavra, muito alimento do Espírito. Por isso nós estamos produzindo todos esses vídeos, para que você não fique aí ouvindo outras coisas em Netflix, né, em outros canais aí que você vai tentar se distrair e se entreter, tá? Mas aqui não, aqui você vai ouvir a palavra de Deus, né? Para que você possa se lavar e para que você possa ter toda a verdade e toda a justiça de Deus, né? Isso possa aplicar em todas as áreas da vida, esse evangelho do reino que nós temos recebido, Deus governando em nossas vidas, Deus controlando todo o nosso ser e nos mostrando realmente o passo a passo que temos que ter nessa vida, amém, amados? Outro item que fala lá, né, fala dos sapatos, né, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Né? Glória a Deus. Lá na Bíblia Viva, lá, nessas linguagens de hoje, essa parte do texto lá de Efésios está escrito o seguinte:
calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Aleluia. Formosos são os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas. Então, calça sapato que vai te fazer andar depressa, né? Ao você pregar a boa nova, o evangelho, né, da paz com Deus. Tá? Então, esteja sempre pronto, ligeiro em saber fazer isso. Aleluia. O evangelho da paz é esse evangelho do reino, né? Ou seja, a proclamação do governo de Cristo em nossas vidas, o fim do eu, né? O teu Deus reina. Né? Essa é a mensagem que continua naquele texto que eu li, que eu falei, que eu citei aqui. Então, esse é o evangelho de paz, porque na medida que nos submetemos ao governo de Cristo, tá? E esse governo vai aumentando em nós, então nós temos o quê? A paz de Cristo, governando em nossos corações. Tá? E Jesus é a nossa paz. Né? A paz não é aquele cante que tem, né? Essa paz que tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Né? Não é porque tudo, não é ausência de guerra. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. E nós precisamos transmitir essa paz. O mundo está esperando ouvir de nós Jesus. Paz, verdade, justiça. Isso que o mundo está esperando ouvir de nós. O mundo não quer ouvir de nós, cristãos, discípulos, palavras de derrota, de incredulidade, de dúvida. Tá? Não querem ouvir palavras de depressão. Não querem ouvir. O que o mundo, o que a igreja, o que os irmãos precisam ouvir de você, tá? É isso, tá? É verdade, é justiça, é paz. Amém, queridos? Os pés, né? O que são os pés? É a base do corpo ali, né? É que te dá sustento, né? Que vai levar o corpo onde você quer, o teu destino. Tá? Os pés representam o nosso andar. Né? Então é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Representa o quê? O ide de Jesus. Né? O famoso indo. Né? Toda autoridade me foi dada no céu, né? Indo fazer discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a famosa grande comissão de Jesus. É o famoso ide, é o famoso indo. Tá? Não é só isso também. Quer dizer o que também? Que devemos ir o quê? Preparados, treinados no Evangelho do Reino, né? Sem pervertermos o Evangelho de Cristo. Tá? Andando nele em santidade de vida, ou seja, não apenas pregando, mas vivendo. Ou seja, pregando o que vive, né? Não o que escutou, não o que leu. Né? Viver, reinar em vida e depois anunciar como testemunho, tá? Aquele evangelho que aplicamos em todas as áreas da nossa vida. Tá? Então, esse é o nosso terceiro pontozinho aqui, o calçar os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Amém, queridos? Estão comigo? Vamos lá, então. Outro item que fala é o escudo da fé. Da mesma maneira que falamos da verdade, da justiça e da paz, tá? O escudo da fé. Tá? Então, quer dizer, o que é essa fé é que, ao mesmo tempo que revela a nossa limitação, a nossa incapacidade, né? E por isso mesmo faz o quê? Nós, uma vez nos sentindo fraco, faz em nós o quê? Né? Aumenta a nossa confiança em Deus. Né? E a gente sabe, quanto mais fraco a gente entende que nós somos, mais a gente entende a revelação que a gente precisa de Deus, né? Que tudo pode. Então a fé, ela nos protege dos dados inflamados do inimigo, né? Então o escudo da fé, né? A fé revela a nossa limitação, a nossa incapacidade, tá? E por isso mesmo, tá? A nossa confiança em Deus, que tudo pode. Tá? Além disso, a fé nos protege dos dados inflamados do maligno. Né? A fé nos justifica, a fé agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e ela se expressa em obras. Né? O fruto revela a árvore. Tá? Então, fé sem obras é morta. Né? Está lá em Tiago 2,17. Então, precisamos lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dados inflamados lançados pelo inimigo, o quê? Quando se juntam fazendo seus vários escudos, né? E quando parecem um só. Então, quando estamos juntos a nossa fé aumenta e assim somos e não somos tão facilmente atingidos.
Tá? Então essa fé que tem que nos blindar, tá? De todo esse ataque na mente, tá? De todo esse ataque na mídia, de todas essas fake news, de tudo que vem contra nós. Temos que usar o nosso escudo da fé. Amém? Aí fala também do capacete da salvação, né? Outro órgão vital que tem que ser protegido, o nosso cérebro, né? Então o capacete ele protege a nossa cabeça, tá? Então nós temos que o quê? Né? Ali está o quê? Está a mente, estão os pensamentos, né? O capacete da salvação então protege a nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Então devemos nos revestir da salvação, né? Crer, ter certeza da salvação, uma salvação, tá, que já aconteceu no passado, quando fomos justificados, quando nos arrependemos, fomos batizados em Cristo, fomos cheios do Espírito Santo. Uma salvação, tá, que se expressa também no presente, hoje, tá, através da santificação. E uma salvação que se completará na nossa glorificação lá no futuro. Também, então, salvação passada, justificação, presente, santificação e futura glorificação. Amém? Então, queridos, precisamos então do nosso capacete da salvação para viver e vencer essa guerra que estamos travando agora e outras que virão. Amém? Estamos preparados para isso. E depois, então, por fim, fala lá da espada do Espírito, né? Da palavra de Deus, da Bíblia, que realmente é assim de uma suma importância nessa guerra, pois ela traz cura, né, para as nossas feridas, né, as feridas causadas por esse inimigo. Né? Ela também, né, quando nós corremos risco de morte, tá? É quando nós rejeitamos essa palavra. Quando não estamos, né, com essa espada, né, que é a palavra de Deus, tá? Nós estamos correndo risco de morte, precisamos nos armar, né, com a palavra de Deus. A Bíblia fala, né, a pregação da palavra gera fé nos nossos corações. Né? Então, a leitura, é ouvir Deus através da palavra, isso produz fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, né? Então, deve abundar em nós, deve ser bem manejada. Né? Ela fala lá em 2 Timóteo 2, versículo 15, né? Que nós temos que saber manejar bem a palavra. E ela tem que ser pregada em todo tempo e fora de tempo. Essa é a palavra de Deus. Tá? Por que essa, então, é a orientação do Espírito de Deus para nós, né? Essa armadura de Deus que tem que vir completa, né? Por que então, tá? Porque Deus nos orienta, né? Porque temos que essa orientação do Espírito de Deus para nós, né, querido? Porque nós estamos numa guerra. Isso é uma coisa óbvia, evidente e séria. E nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos. Então nós estamos nessa luta aí, está em plena guerra, uma soma de batalhas aí que está acontecendo contra a igreja. Né? Não pode mais reunir, o governo está cada vez agora se acostumando a saber que tem algum domínio sobre a situação. Isso no futuro pode ser terrível, dependendo do governo que estiver aí atuando, se é de Cristo, se é anticristo. Isso é coisa muito séria, muito importante, nós temos que entender. Tá? Então, definitivamente, isso tem que estar bem claro. Né? Nós lemos lá, e vou ler de novo, 2 Coríntios 10, 3 e 5. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa, então, é a nossa guerra que a gente está lutando, que precisamos aprender a vencer. Então, não podemos lutar contra essa corja de inimigos aí, né, na nossa mente e tudo mais, de qualquer jeito, né? Nós não podemos chegar e achar que vamos, né, vencer de qualquer jeito, né, com qualquer arma, né, nem tampouco, né, usarmos uma armadura humana. Né, vai ter condição nenhuma. Tá? Lá em Atos 19, versículo 13 a 16, o que é que fala lá? Tá? Vemos que a autoridade delegada por Jesus, lá em Lucas 10, 19, é estrita a quem? Aos seus discípulos. Aqueles que vivem sob o senhorio, aqueles que andam com ele e por ele são enviados. Tá? Então não existe poder mágico.
nas palavras, no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Isso não são palavras mágicas. Há poder sim no nome de Jesus, mas principalmente o quê? Na sua pessoa. Então, se nós estamos nele, tá? Em Cristo, em Jesus, tá? Ele agindo através de nós, e nós sob, debaixo da autoridade, aí sim os inimigos se submetem. Então, que fique bem claro, a armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizantes do Evangelho. Amém, queridos? Então, amados, para que ele nos orienta assim, né? Primeiro, para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Né? Cilada é uma armadilha, é astúcia, é esperteza, é engano. Enganar é levar ao erro, através de ilusão, disfarce. Então, Satanás não tem poder sobre nós, os filhos de Deus. Por isso tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre nós se nós nos sujeitarmos a ele. Então a escolha será sempre nossa. Nosso inimigo pode vir o quê? Disfarçado, coração cheio de boas intenções, né? Às vezes como um irmão cogitando das coisas do homem, não das de Deus, aí vem, né? Até a palavra de Deus pela metade, deturpada, né? Às vezes vem como um anjo de luz, né? Encanta, vai levando. Então, queridos, daí a necessidade de habitarmos, de estarmos sempre juntos, morando no esconderijo do Altíssimo, revestidos de toda a armadura de Deus. Também por quê? Né? Nós precisamos disso tudo para resistirmos no dia mau. Né? Então, Jesus, uma excelente palavra de Jesus, né, sobre esse assunto, está lá em Mateus 7, 24 a 27. Todos podemos ser visitados por fortes chuvas, enchentes, tempestades e vendavais. Está lá falando. Mas a nossa salvação estará em quê? Em sermos praticantes das verdades proferidas por Jesus. E assim estarmos o quê? Firmados sobre a rocha que sustentará a nossa casa em pé. Né? Construído sobre a rocha. Lê lá, Mateus 7, 24 e 27. Daí você vê esse exemplo de Jesus. Então nós temos que estar preparados para resistir no dia mau. Tá? Esse é um dos motivos também. E outro motivo é para permanecermos inabaláveis até após a vitória. Porque uma guerra é feita de muitas batalhas e lutas. Né? Então, vestido toda a armadura de Deus, sempre que vencermos uma batalha, estaremos firmes e ainda abundantes na obra do Senhor. Sabendo que nele todo o trabalho não é vão. Aleluia. E a vitória é garantida. Um final que vai valer a pena. Né? A Bíblia fala, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5, 4 e 5. Então, até que venha a próxima batalha, meus amados irmãos, tá? Nós temos que manter o quê? Inabaláveis. E que venha, quantas batalhas forem necessárias, tá? Nós vamos guerrear, tá? E nós vamos vencer contra qualquer estratégia de Satanás, de principados, de potestade, de quem quer que seja. Em Jesus, nós temos a vitória. Amém, meus amados? E para começar então a concluir, amados, né, como podemos nos vestir dessa armadura que está disponível a todos nós? Como é que nós podemos nos vestir? Né? A Bíblia ela fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Então, quais são as palavras que ressalta aí? Olha só. Anota aí. Oração, súplica, em todo o tempo, no Espírito, vigiando, toda perseverança e por todos os santos. Aleluia. Então, amado, nós temos que orar, temos que orar. Orar sem cessar? Orar sem cessar. Não orar de qualquer jeito, né? Então, uma oração nascida, guiada pelo Espírito Santo, que nos assiste em nossa fraqueza, conhece a mente do Pai e assim pode interceder adequadamente pelos homens. Tá? Então, até para orar, você precisa estar conectado, você precisa estar ligado com o Senhor. Tudo vem pela prática. Amém, amados?
com súplicas, né? Como assim? Orar com súplica é orar o quê? Com humildade, reconhecendo a nossa situação de necessitado, de pecador, né? É orar e permanecer orando e não desistir antes de vir a resposta e ser insistente. É orar segundo a necessidade, segundo a vontade de Deus. Tá? E também fala lá o quê? Vigiando com toda perseverança. Que significa o quê, moço? Não podemos nos dar ao luxo de ficarmos regalados em oração. Afinal, nós estamos o quê? Em guerra. É mais ou menos, né? Orar com o olho aberto. E novamente vemos aí a exortação a não desistirmos e orarmos até o fim. Tá? Então nós temos que insistir nessa batalha. Tá? Por nós, pela igreja, pelos nossos, tá? Pela situação, pelo governo, pela autoridade, vários mandamentos que o Senhor nos manda, que nós temos então que ficar, né, focado nesse negócio. E fala também o que lá? Por todos os santos. Tá? Então a nossa oração e súplica não pode ser egoísta, voltada apenas para os nossos problemas pessoais. Tá? Pois enquanto buscamos o reino de Deus e sua justiça, as nossas necessidades serão o quê? Prontamente supridas pelo Senhor. Buscai, né, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Amém, amados? Então, finalizando, queridos, a maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros. Né? Está lá em 2 Timóteo 2,1, né, conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso pelos seus amados irmãos. Tá? Lá em Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, tudo, Paulo registra isso. Então, certamente, sempre guiado em suas orações pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa é a maneira que nós conseguiremos vestir essa armadura. Queridos, precisamos, então, entender o que o Senhor está falando para a igreja hoje. O que o Senhor está falando ao nosso coração hoje. Essa armadura que temos que vestir na sua totalidade. Essa atitude que temos que ter de entender que estamos em guerra, conhecer o nosso inimigo e nos preparar, tá, defensivamente e também para avançar com a espada. Tá? Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos estar totalmente envolvidos nisso. E ser luz e ser sal significa, tá, você dar o sabor, tá, e você mostrar às pessoas o testemunho de Cristo. Ser semelhante a Jesus em tudo. Jesus pagou o preço alto para te capacitar hoje pelo Espírito, ele vivendo em você, pelo Espírito Santo, ele vivendo em você para te capacitar para ser como ele é em tudo. As pessoas precisam, nesse tempo agora, de quarentena, de coronavírus, e nos tempos que estão por vir, as pessoas precisam ver em você Jesus. Esperança, fé, ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, né, o mundo. Que profecia linda de Jesus para nós, que nos consola, que nos exorta, né, que nos faz realmente trazer toda a esperança, toda a fé, né, realmente trazer no nosso coração uma confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, que ele está tudo ali o que nas suas mãos, tá? Todo o universo, a tua vida, tá? Tudo que você tem para frente, né? A tua vida individual, a tua família, a igreja, tá? O nosso Brasil, tá? Todo mundo, queridos. Tá? Todo mundo. Tá? Quando a Bíblia fala ali que o mundo jaz no maligno, tá? Isso não é para que a gente se entregue e deixe como se Satanás fosse o dono das coisas, não é. Quem é o dono de todas as coisas, amados? Jesus. Deus é o dono de todas as coisas. Mas Satanás não tem poder nenhum, não tem governo nenhum sobre essas coisas. O mundo jaz no maligno, sim, mas e aí? Tá? Nós temos que, lá em Efésios fala o quê? Efésios 5. Tá? Nós temos que saber, conhecer, tá, as obras das trevas e reprovar as obras das trevas. Tá? Como é isso? Tá? A igreja precisa se levantar. Você como indivíduo, tá? Você como família, como igreja. Nós precisamos nos levantar e guerrear. Não deixar o inimigo nos atingir e ir até o inimigo e vencer. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você não está quietinho no teu canto e as portas do inferno estão vindo te atacar, não, mano. A porta do inferno está lá. Você que tem que ir lá e arrebentar com a porta do inferno. Então, na tua vida,
Tá? Comece a declarar as coisas do Senhor, comece a crer, comece a profetizar, comece a voltar a orar, tá? Por cura, por saúde na tua casa, na igreja, na nação. Né? Começa a se arrepender, se humilhar e orar para que o Senhor venha curar a nossa terra, como fala lá em Crônicas, 2 Crônicas. Tá? Vamos crer, amados, finalizando aqui agora, tá? Que nós, nesse período, estamos estagiando, né? Numa guerra que já existe, psicológica, mental. Tá? E precisamos sair vitoriosos, permanecer vitoriosos, porque outras batalhas e outras guerras virão e nós temos que estar prontos. Por quê? Porque quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, que penetre no coração de todos os irmãos, Pai, que sacuda a tua igreja, Pai. Tira, Senhor, Pai, os teus filhos, Pai, de toda omissão, de todo marasmo, e nos faz, Pai, guerreiros, Pai, armados com a armadura de Deus, prontos, Senhor, para combater toda essa guerra que já está acontecendo hoje em dia, Pai. Pai, não sabemos, Pai, como é que as coisas vão, se vão melhorar, se vão piorar. Mas o que nós queremos trazer com fé nessa palavra hoje aqui, Senhor, é que nós queremos estar prontos para perseverar até o fim, para vencer, sempre, Senhor, em prontidão, sabendo, Senhor, que Tu és que está à frente, sabendo, Senhor, que você não nos prometeu uma jornada agradável, mas você nos prometeu um final que vai valer a pena. E nós queremos, Senhor, ser igreja, Pai. O local que você se mostra sem querer e é tratado sem pedir. Pai, a igreja, Pai, é um local de generosidade. O local, Senhor, onde não haverá necessitado. Pai, é um local, Pai, onde corações, Pai, estarão totalmente dispostos, Pai, a ajudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a ser como Jesus em tudo. Nós oramos, Senhor, para que você avive a tua igreja. E sabemos, Pai, que o primeiro sinal de avivamento é um arrependimento, Senhor, individual e coletivo. Pai, como cristãos e como discípulos, Pai, nós nos arrependemos. Pai, como igreja nos arrependemos. Como brasileiros, Senhor, nos arrependemos, Pai. E não queremos estar distraídos, Pai. Não queremos estar distraídos pela mídia, pelas fake news, pelo entretenimento, pelas distrações. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda a estar alerta, vigilantes. Pai, como atalaia, Senhor, tapando as brechas, Senhor, para que você possa ver, Senhor, esse teu remanescente. O povo de Deus, Senhor, separado, Pai, transmitindo a tua luz, dando sabor a esse mundo, sendo sal, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda. Nós de nós mesmos, Senhor, não conseguimos. Sem ti nada podemos fazer, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos reais testemunhas, a reinarmos em vida. Senhor, a podermos entender, Pai, o nosso sacerdócio diante de Ti, Senhor. A entrar no Santo dos Santos, Pai, com toda intrepidez, Pai. Pai, que você nos providenciou quando você rasgou, Senhor, de cima a baixo aquele véu. E queremos, Pai, estar nesse contato contigo, aprendendo a viver no dia mal. E nos ajuda, Pai, a vestir essa armadura de Deus por completo. Cada um dos itens tão importantes, Senhor. Nos protegendo, mas nos preparando para avançar. Porque a melhor maneira de vencer não é esperar o inimigo e defender, mas é ir e se antecipar e atragar. E chegar, Senhor, e destruir, Pai, e atacar. Por isso, Pai, nós sabemos que quando a tua palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja tem que sair, tá, e guerrear e pegar a vitória na mão. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém, Senhor.